Esse exercício vai abrir os seus olhos para você começar a construir qualquer desenho. Você que sonha em desenhar de imaginação sem usar nenhuma referência, o vídeo desse exercício é o primeiro passo para você começar a entender como tudo funciona. Bom, a gente está falando sobre perspectiva, profundidade e ponto de fuga. E você pode chamar só de perspectiva mesmo. Todos esses nomes aí trabalham juntos para formar a tridimensionalidade. Bom, eu vou te mostrar aqui como praticar isso. Perceba que eu coloquei um ponto na folha, que é o ponto de fuga. Você pode fazer ele no meio aí, e um traço na horizontal, que é a linha do horizonte, a altura da observação do personagem ou da pessoa, sei lá. Como dá para ver, vamos praticar perspectiva com um ponto de fuga primeiro. Aqui você vai praticar desenhando um quadrado ou um retângulo e vai adicionar profundidade a ele. E como é que dá profundidade? Como é que dá profundidade? Eu sei que você está me perguntando isso. Fala em voz alta, fala. Aqueles, estou zoando. Enfim, você vai simplesmente puxar os cantos do retângulo em direção ao ponto de fuga. Você pode usar uma régua para isso, ou se estiver bem pertinho, você pode usar o seu zóio mesmo. E assim, ele vai ter profundidade dando aspecto de um objeto 3D. Então ele vai sair de um objeto 2D, que é ali só um retângulo, e aí quando você puxa a profundidade dele apontando todos para o ponto de fuga, ele vai virar um cubo. Vai parecer que ele é 3D, tem profundidade, altura e tudo. Você pode perceber que quanto mais longe do ponto de fuga, mais distorcido lateralmente ele fica e tem um resultado bem legal no final. Para falar a verdade, fica bem da hora, hein? Você pode ver aí que eu até acrescento algumas sombrinhas assim, que é só para dar um detalhezinho a mais. Então não é um exercício difícil de se praticar, você pode fazer aí em qualquer folha com apenas usando um lápis e assim você já estuda desenho e já evolui bastante. Manito, é só traçar um traço aí, fazer um ponto de fuga ali no meio mesmo para começar. E aí você pega aí várias folhas, você pode fazer em várias folhas um quadradinho assim para desenhar dentro, assim como esse que eu fiz aqui. E aí vai praticando ponto de fuga, um só por enquanto. Que é o primeiro passo, tem que começar por um ponto de fuga, já a gente vai ver com 2. Daí praticando isso, vai abrir os seus olhos de desenhista e você vai começar a entender muito mais como funciona a profundidade. E eu indico que você pratique isso também ao vivo, quando você estiver na rua mesmo, pratique olhando as coisas. Então quando você passar por um prédio ou uma casa, observe ele assim de frente, de lado, e você vai ver que tem ali um ponto de fuga, um lugar para onde ele está apontando. Você vai perceber, você vai ver a semelhança da realidade com esse treino que eu estou te passando. No segundo exercício, vamos praticar perspectiva com 2 pontos de fuga. Esse aqui já é um pouco mais complicado, então antes pratique bastante com um ponto de fuga primeiro. Não queira pular os passos, hein? Começa aí do comecinho, vai treinando bastante e depois vem para o segundo exercício. Aqui você vai basicamente traçar a altura do seu cubo, que é o traço de pé, a altura dele, e depois você vai ligar os cantos dele aos pontos de fuga. O lado esquerdo do seu cubo você vai apontar para o ponto de fuga da esquerda e o lado direito do seu cubo você vai apontar os cantos dele para o ponto de fuga da direita. Bem fácil de entender. Esse aí é bom usar uma régua também, que às vezes dá uma bugada na mente. E depois para fazer ali a parte de baixo ou a parte de cima dele, é só apontar para os outros pontos de fuga, respectivamente, e boa. Bom, a gente tem a mesma base de linha de horizonte aqui, como você pode ver, só que agora com um ponto de fuga a mais. E nisso você já pode perceber que os cubos ganham uma tridimensionalidade muito melhor do que antes. Antes dava para ver ali no primeiro passo, dava para ver profundidade e tal, dava para perceber a nossa forma 3D, só que nesta forma aqui com 2 pontos de fuga você vai ver que é muito melhor. É um pouquinho mais complexo, mas também é fácil de se estudar. Pratica bastante também esse segundo passo. E como tudo isso te ajuda a desenhar? Eu sei que você está perguntando isso também, mais uma pergunta aí, como que isso vai me ajudar? Pelo amor de Deus! Bom, com essa visão 3D desenvolvida, você vai começar a conseguir desenhar aí qualquer personagem ou objeto que você quiser e na posição e angulação que você quiser, sem copiar nada, só de imaginação. Por isso é bom você praticar bastante, já ter em mente como é que faz tudo. E também eu indico que quando você for partir para fazer alguma coisa da realidade, aí, uma pessoa, um objeto, comece por objeto que é melhor, tá? O corpo humano a gente vai pegando aos poucos e desenvolvendo também. Então tudo isso você vai ser capaz de fazer sem copiar e você vai construir do zero, seja um personagem ou um objeto. Como por exemplo, nessas imagens que eu estou deixando aqui na tela. Todas elas você pode perceber aí que pode ser construída com formas básicas
e usando esses exercícios aqui que eu te passei de perspectiva. Então é muito útil e vai elevar muito o seu nível de desenho. Bem, manito, essa foi a videoaula de hoje e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui em sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.